Salve, salve, meus queridos! Chegamos à última live da tarde do segundo dia desse simpósio maravilhoso. Muito conteúdo bom! Se vocês perderam, vale a pena maratonar, porque olha, tem muita coisa aqui, muitos profissionais, muito conhecimento envolvido, muito conteúdo entregue, que assim, quem é empreendedor aqui no TH Week vai ter o pacote completo do mundo do empreendedorismo. Todos os nichos, todos os profissionais, todas as prateleiras, trazendo e compartilhando conhecimento sem precisar investir. Isso é magnífico. E agora eu estou com a dona Angélica Teixeira, meu amor. Bem-vinda, guriazinha. Vamos Olá, falar de tia. LGPD, né? LGPD, né? Agora vamos entrar no mundo dessas letrinhas, né? Eu estava acompanhando ali o painel da doutora Rita, minha colega querida, do Márcio, né? E eles falando, essa sopa de letrinhas, né? Que o empresário tem que começar a prestar atenção, né? E ver essas letrinhas como algo benéfico. Então, continuando a sopa de letrinhas, eu venho agora falar sobre a LGPD. Muito boa, muito boa. Mas uma coisa a nível de conhecimento que eu queria começar antes contigo. Da onde surgiu a necessidade de ser criada a LGPD? Muito bom. Bom, primeiramente, tia, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui participando desse projeto maravilhoso que é a tia TH Week, né? Eu acho assim que é um divisor de águas no mundo digital, esse projeto que tu estás proporcionando, né, para que milhares de empreendedores consigam ter espaço, falar de suas expertises. Olha, é maravilhoso. E eu ter a oportunidade de estar aqui hoje também é um presente. Te agradeço imensamente, tá, pela oportunidade. Tia, então, a LGPD, vamos começar assim. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é de 2018. Ela foi sancionada em 2018. Até então, antes da LGPD, nós tínhamos algumas leis que organizavam a parte digital, mas que não tratava especificamente sobre a proteção de dados. Então, quando se falava em ambiente digital, em internet, a gente tinha e tem o Marco Civil da Internet, né? A Lei Carolina Dickmann, que foi aquela lei, né, que surgiu depois que houve uma invasão do dispositivo da atriz, da Carolina, onde foi vazado imagens íntimas dela. Mas não existia uma legislação que regulamentasse o tratamento com dados pessoais. E aí surgiu a LGPD. A LGPD em 2018, ela surgiu de uma necessidade do mundo empresarial de conseguir negociar internacionalmente com outros países. Porque outros países já tinham as suas legislações de proteção de dados e o Brasil não tinha. Então, tudo começa por aí. Então, foi visto, né? O meio empresarial pensou, poxa, se o Brasil não também se atentar para a questão da proteção de dados, como que as grandes empresas vão conseguir negociar com empresas lá de fora? As empresas lá de fora vão começar a não querer mais tratar, não vão querer mais contratar as empresas brasileiras. Então, daí veio uma necessidade de legislação da proteção de dados, porque essa questão já era vista lá na Europa, tá?
Então, aí veio a LGPD, e é bom que se diga, né, tia, que até a LGPD entrar em vigor, que ela entrou em vigor em setembro de 2020, tá? Então, de 2018 até setembro de 2020, se passou 2 anos para que as empresas realmente colocassem em prática, né, a proteção de dados. E então, assim, teve um período de vacatio legis, que a gente chama, né, esse período para que a lei começasse a vigorar efetivamente, né? Então, assim, eu vejo que era o que faltava no Brasil, porque a gente vem num crescente, né? Os negócios, a era digital, ela veio com muita força, né? A partir do advento da internet, cada vez mais os negócios vêm se transformando. Com a pandemia, essa questão, né, do uso do ambiente online, do ambiente digital, ficou muito mais forte. E não tinha como escapar de um regulamento em que protegessem os dados das pessoas, do titular que somos todos nós, pois a gente está rodeado de empresas e de situações em que a gente compartilha os nossos dados. Então, imagina, se o Brasil não tivesse uma legislação como a LGPD, né, para proteger os dados das pessoas, a gente ficaria muito vulnerável, todos nós. A verdade é essa. Por quê? Porque hoje em dia a gente está compartilhando nossas informações em rede social, num e-commerce que a gente entra, né, para fazer ali uma compra. Então, assim, o que estão fazendo com as nossas informações? De que forma nossas informações estão sendo protegidas? Então, para isso que veio a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD tinha muito ao contrário do que eu já ouvi muitas pessoas dizerem, ela não veio para proibir e nem para engessar o negócio de ninguém. É apenas um regulamento para organizar a forma como o empresário, como a empresa trata os dados. Porque a gente vem também de uma cultura em que, até antes da LGPD, a gente ouvia falar, tia, provavelmente você já deve ter ouvido, muito empresário dizer, eu tenho aqui minha carteira de clientes, é meu, todos os dados que eu tenho no meu CRC aqui, no meu sistema, são os meus dados. E aí o empresário se achava no direito de fazer o que ele quisesse. Se quisesse compartilhar com 1.001 parceiros de negócio, ele compartilhava, ele fornecia telefone, nome, lista de contatos. Era uma farra, né? A LGPD, um dos objetivos é regulamentar. O empresário, ele até pode compartilhar as informações com um parceiro de negócio, mas existe regras para isso agora. Porque uma coisa que eu paro pra ver, tanto gente, eu conversar ultimamente em LGPD e tudo mais, eu vejo muita hipocrisia por parte dos empresários, tá? Porque assim, a gente pega o celular hoje em dia, nós temos aqui senhas salvas, que tem os Sim, nossos dados aqui dentro. Então assim, esses apps são de alguém. Como é que eu posso não querer passar as minhas informações aqui e ficar realmente assim revoltado quando elas vazam, se eu não tenho cuidado também para terceiros? Então isso é uma coisa que eu paro para ver muito, que nem eu estava falando no anterior, nós somos a cultura do reclamar. Quando a gente ouve alguma coisa que vai nos impor alguma legislação, infelizmente nós temos uma cultura real
de que é mais dinheiro que vai ser tirado de nós. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter um entendimento, cara, o dinheiro vai ser tirado de qualquer forma, ok. Mas como é que eu posso me proteger usando por aqui outra situação para não perder mais dinheiro? Exato. Exatamente, tia. E aí tu entrou numa questão muito importante, que as pessoas veem a LGPD como um custo, o empresário, né? Ai, mas lá vem mais uma lei, né, para me tirar dinheiro. Aí eu te pergunto, nós estamos, né, como eu falei, na era digital, fazendo negócios das mais diversas naturezas, né, através ali da internet, né? Aí eu te pergunto, se uma empresa tiver uma invasão num sistema de atendimento ou no seu sistema financeiro e o sistema financeiro da empresa parar, quanto que vale a hora para o empresário Mas Deus livre. da Deus sua livre. operação, né? Quanto que vale? Mas E se a gente pensar, não em horas, a gente pensar num sequestro de dados, que é que é muito o que pior. acontece muito, né? E aí o cara lá, o hacker, ele pede ainda resgate, né, para liberar e não libera nada, né? Vamos combinar que não, e essa história de dizer, ai, me dá X valor que eu vou te entregar teus dados de volta. Não, os dados não vão voltar, né? A realidade é essa. Mas aí tu tá com a tua operação ali parada por 2, 3, 4 dias, uma semana. Quanto isso vai te gerar de prejuízo financeiro? Mas Deus livre. Se pode quebrar, também pode quebrar, dependendo da empresa. Exatamente. Então, não é melhor tu agir na prevenção, ter um programa de privacidade e de LGPD rodando dentro da tua empresa, que vai acompanhar todo o passo a passo dos dados pessoais que são tratados dentro da empresa, vai detectar riscos e vai reduzir riscos com ataques cibernéticos, incidentes, vazamentos de dados, porque tudo isso, um programa de privacidade e a LGPD ajuda a empresa a se proteger. Total, total. Então, assim, tia, é um investimento ali que tu investe X reais ali para ter a assessoria em LGPD, e quanto isso vai te poupar em honorários técnicos, né, para até voltar o teu sistema dentro da empresa, quanto que vai te poupar em ações indenizatórias de clientes que vão te demandar na justiça porque tu ficou lá com o sistema parado e aí o teu cliente não conseguiu acessar a plataforma que ele queria, né? Ou não recebeu o boleto em tempo hábil e aí acabou atrasando ali um pagamento e aí ainda te demanda quanto a isso. Mas não tem nem. Não, é assim, às vezes eu enlouqueço pelo seguinte. Eu pego uma academia qualquer. Uma academia. Se essa academia não tiver 4 mil por mês para investir em LGPD, porque ela lida com biometria dos clientes dela. Biometria. E ela com certeza, ela tem um fluxo de clientes ali que se ela repassar R$ 2 para cada um, ela paga o investimento da LGPD. Esse é o Sim, pensamento que tem que ter. é esse pensamento. É essa mudança de mentalidade que tem que ter. Mas as coisas já estão mudando, tia. Eu até aproveito a oportunidade, tá, para te dizer essa questão, né, do reconhecimento facial, da coleta da biometria, né? Todo mundo agora, de uma forma generalizada, está coletando, né, o reconhecimento facial ou a biometria e justificando como sendo de segurança, né, para a finalidade de segurança do ambiente aqui, então, para entrar, tu tem que deixar a tua biometria. A biometria, tia, é o dado mais sensível que tem, Se pô, porque ou com a tua biometria
tu consegue entrar em sistema bancário, ou com o teu reconhecimento facial, tu também consegue entrar em sistema bancário e abrir contas e abrir empresas. Uhum. Então, os estabelecimentos comerciais, como academias, prédios comerciais, estão fazendo coleta de biometria e argumentando que é para fins de segurança, mas sequer eles estão informando a nós, os titulares, onde que essa biometria está indo, Ah, onde é que está sendo armazenada. Senão tu vai em qualquer prédio comercial, aí eles tiram a fotinho de ti ali na frente, ali, pode passar lá, ó. Exato. E aí? E aí, daqui um pouco, a gente está tendo aí as nossas, o nosso reconhecimento facial vazado, e aí começa a aparecer, aí a gente fica surpresa, né? Ai, como é que conseguiram abrir uma conta no meu nome? Como é que conseguiram fazer um empréstimo? Por quê? Porque em algum lugar tu passou, coletaram as tuas informações pessoais e sensíveis e alguém vazou. Sim, isso é um fato. Então, tia, o que falta, sabe? Eu adoro assim vir em eventos como esse teu, porque realmente a gente precisa falar sobre estas questões. As pessoas têm que ter conhecimento dos seus direitos, da LGPD também, e poder questionar, sabe? Não ficar mais com vergonha de questionar as coisas. Eu mesma, né, quando a gente entra no estabelecimento comercial, tem que deixar aqui a tua biometria, ou tem que fazer uma foto. Tem que perguntar qual é a empresa que está cuidando do armazenamento daquelas informações, por quanto tempo as minhas imagens vão ficar ali armazenadas, porque não pode ser ad eterno também. Muitos prédios comerciais aí, até para quem não sabe, que não entende o mínimo sobre processamento de dados, aquelas fotos, por mais que elas sejam criptografadas, elas ainda geram a tua imagem. Sim. E é coletada num servidor. Que servidor é esse? Exato. Qual é o nível de proteção que esse servidor, que essa empresa que tem esse servidor possui? Então, assim, é muito perigoso isso. E porque assim, nós temos hoje em dia, com a IA, o problema não são mais apenas os hackers. Existem IAs educadas para acessar sistemas e retirar dados automaticamente. E aí? E aí? Aí tu vai ficar com vergonha de perguntar onde que vai ser guardado aquela informação? É tua. Aquela informação é tua. É o teu rosto. Exato. É a tua digital, é a tua íris. É muita coisa para simplesmente as pessoas deixarem. Porque quanto mais nós ficarmos perguntando e argumentando, mais essas empresas vão começar a se preocupar em fazer as coisas como precisam ser feitas. Porque Perfeito. não é nenhuma culpa nossa e nenhuma culpa das empresas. É uma culpa da fragilidade da transmissão de dados, da rede em si. Nós não temos estrutura para isso. Então nós temos que começar, de alguma forma, a como fazer com que essa estrutura fique mais robusta. E eu vejo muito dessas leis vindo exatamente para isso. Não é apenas uma questão de, nós vamos tirar dinheiro de empresas. Não. Nós também vamos proteger o usuário. Exato. Proteção. É bem sobre isso. Até a gente gosta muito de dizer, tia, que a Lei Geral de Proteção de Dados, antes de pensar nos dados, ela veio para proteger pessoas. É uma lei dedicada às pessoas, né? A gente até diz que o protagonista da lei, da LGPD, são os titulares, porque é para todos nós que essa legislação foi feita, né? É para que a gente saiba realmente que na era digital, tia, as informações pessoais, os dados pessoais, eles são sinônimo de vantagem,
vantagem econômica. E quem detém as informações, o maior número delas, detém poder. Então, a gente precisa se dar conta disso. Sim. Não é a nossa informação pessoal, ela gera vantagem para quem está ali, ó, à frente de um grande estabelecimento, né? Os nossos perfis são estudados nas redes sociais por empresas grandes empresas de marketing que vão analisar o nosso perfil e poder informar todo o mercado, como que está o gosto dos brasileiros, as mulheres, o que mais elas gostam, qual é o interesse que elas mais têm, os homens, qual o tipo de carro que eles mais preferem. Isso tudo é informação privilegiada que as empresas têm através do estudo que elas fazem dos nossos perfis nas redes sociais e que depois vai parar nas grandes empresas, Sim. né? Então, isso tudo as informações pessoais é o maior ativo que a gente diz atualmente na era digital. Nossa. Então, cada um de nós, a gente precisa ter a consciência de cuidar do nosso CPF, de cuidar do nosso nome, de cuidar da nossa imagem, né? Sim, Porque não porque o tem fato preço. que assim atinge todo mundo. Ponto. Vamos lá, vamos brincar com uma situação que eu adoro ver o caos volta e meia. O dono de uma empresa, ele diz, não, é bobagem investir em LGPD. Show de bola. Os dados dele são vazados, clonado, criado contas no exterior facilmente e acaba vindo uma dívida para a família dele. Esse é o tamanho da brincadeira. Esse é o tamanho. Exato. Então, assim, não dá agora. No momento que todas as empresas começarem, o problema é que é Brasil, né? Porque o Brasil, o que o Brasil pensa? Alguém vai ganhar muito dinheiro com isso. Esse é o pensamento. Essa é a mentalidade, mas a gente está aqui justamente para desmistificar, né, essa situação, porque é como tu disse, tem a questão da multa, tem, mas a multa é o menor dos problemas. Sim, Deus o livre. Tem empresário que diz, LGPD é uma lei que só o governo quer tirar dinheiro do empresário, e então ele vai começar multando. A multa é o menor dos problemas. Eu já penso assim, quanto tempo um empresário demora para se consolidar no mercado, né? Para fazer o seu nome. Leva anos, né? Até conseguir construir uma relação de confiança com seus clientes, né? De fazer o seu nome. E aí, daqui um pouco, porque ver a LGPD como um custo vai acabar colocando em risco os dados dos seus clientes? E aí esses dados vazam, como é que fica? Porque o cliente vai cobrar, o cliente vai investigar. Hoje em dia, tia, existem muitas maneiras de se verificar aonde que um dado vazou. Aí tem muita gente que diz, mas minhas informações estão públicas, todas na internet. Não é bem assim. Não é bem assim. Se tu tem uma relação comercial com a empresa A, e aí a empresa A tem uma relação de fornecedor com a empresa B, que fornece algo para ela, tá? E aí eu, como cliente da empresa A, por algum motivo, a minha informação é compartilhada com o fornecedor e o fornecedor não tem os cuidados devidos e vaza a minha informação, a empresa A acaba respondendo solidariamente com a empresa B. Por quê? Porque ela atrai para si o risco, porque ela não cuidou quando ela foi contratar aquele fornecedor para verificar se ele tinha a estrutura básica
de proteção dos dados ali. Sim. Né? Então, é para isso que a LGPD existe, é para todas essas questões. Os nossos dados estão aí, indo e vindo. Tem que ter uma forma da empresa, e aí vem algo que eu peguei muito da fala dos colegas do painel anterior. As empresas hoje em dia precisam ter processos bem definidos, bem claros sobre como elas agem e ter prova documental, ter evidência da forma como elas agem. Não adianta só dizer, mas eu tenho aqui um bom antivírus, eu tenho um firewall, eu protejo os dados dos meus clientes. Tu tem um antivírus, tu tem um firewall, tá, mas me conta mais. O que mais que tu faz com os dados dos teus clientes? E até por falar das questões de antivírus, tá? Eu já desenvolvi antivírus. Eu trabalhei terceirizado para Norton. Eu era do time aqui do Brasil, isso aí há 30 anos atrás. Então, assim, os antivírus normalmente eles possuem algumas linhas de reconhecimento automático de códigos maliciosos. Mas eles realmente identificam 100% um vírus cerca de 20 a 30 dias depois dele ser jogado no sistema. Por isso que é sempre atualizado. Então, ou seja, nem os antivírus são atualizados suficientemente para ficar pegando o antivírus full time. Estão sempre atrasados. Sim, e outra sim. coisa que também nós tínhamos como missão era desenvolver vírus mais complexos. Justamente para vender mais antivírus no mercado. Então, assim, não sei como é que é a prática hoje em dia, mas eu não duvido que siga ainda parecida. Então não confie em antivírus, porque é balela. É balela. Ele pega algumas coisas. Já vou dizendo para você, pega algumas coisas. Então, tia, eu estava comentando também que toda essa situação, esse ambiente regulatório no Brasil, eu até convido as pessoas a refletirem, né, sobre isso. O ambiente regulatório no Brasil, ele está passando por uma grande transformação. E essa transformação, ela é em decorrência da transformação digital, né? Basta a gente analisar e ver quantos regulamentos surgiram, né, nos últimos tempos aí. A questão da LGPD, a NR1 que foi atualizada, né, e agora foi realmente colocada em prática essa parte do cuidado, né, da mente dos colaboradores, o ECA digital, né, que veio também com essa pegada aí de regulamentar o tratamento de dados de crianças e adolescentes no ambiente digital. Então, eu convido as pessoas a refletirem que isso é muito maior do que apenas querer ter apenas o apelo financeiro do governo querer dinheiro. Não é isso. É que realmente o Brasil chegou num ponto que precisava dessas legislações. Sim. Sob pena de que ia começar barrar o crescimento dos negócios. E não só pensando lá fora, o crescimento dos negócios aqui dentro mesmo. Por quê? Porque hoje em dia, um dos maiores ativos também desse novo momento que a gente vive, que é a era digital, além dos dados pessoais, que eu falei que é um dos ativos das empresas, a confiança nas tratativas também é um ativo importante, tá? E a confiança, ela agora, eu te digo assim, ela virou uma moeda de troca no mercado. Então, assim, eu vou te trazer um exemplo prático. Esses tempos eu tive num evento de encarregados de dados
E lá tinha encarregados de dados de várias empresas aqui de Porto Alegre, tá? E ali estava presente o encarregado de dados do Grupo Zafari. E aí, na fala dele, ele falou: gente, o Zafari tem centenas de fornecedores, pequenos fornecedores, desde aquela senhorinha que vende os bolos, passando por aquele outro senhor que vende ali o moranguinho, que ele tem uma, né? Sim. Enfim, o pequeno fornecedor. Mas eu tenho que pensar, como disse o Márcio, a empresa não pode ser paternalista, né? Sim. Por mais que ela tenha uma relação de anos com um determinado fornecedor, ela tem que começar a exigir o que a lei está exigindo, né? Como já dizia minha mãe, né? Amigos, amigos, negócios à parte, né? É fato, isso aí é um fato. Né? Então, esse colega encarregado de dados falou: olha, o que nós estamos fazendo aqui é quando a gente fecha um contrato com uma pequena empresa, um ME, a gente pergunta: como é que está a proteção de dados e a LGPD na tua empresa? Bah, não tenho. Não tenho, porque eu sou pequeno, porque eu não olhei para isso, porque eu não tive como investir. Bom, então a gente vai assinar o contrato aqui, mas vai ter uma cláusula que tu concorda que em 6 meses ou um ano tu vai ter tal, 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 tal requisito. E a pessoa, para não perder a oportunidade de contratar com o Grupo Zafari, assina. E é isso que vai acontecer cada vez mais daqui para frente, tia. Sim, sim. E sem contar uma coisa que o Mendes colocou aqui, ó. A empresa que levar a sério a proteção de dados terá a seu favor um importantíssimo diferencial competitivo em relação à concorrência, que Exato, é entra a questão isso. da confiabilidade. Não adianta, é a confiabilidade, não tem o que fazer. Porque uma coisa é fato. Vamos tirar a questão se aqui no país a gente paga ou não muitos impostos ou valores elevados. Vamos tirar isso, porque não vai mudar. As leis estão aí, vão ser aplicadas. Ponto. Tem que investir. Ponto. Tu quer continuar a empresa? Tu tem que dar um jeito de regulamentar. Acabou o assunto. Não quer? Fecha a empresa, vai para casa e volta a CLT. Exato. Acabou, não É, tem o que fazer. bem por aí. E aí, tia, também eu queria trazer uma informação, né? Que muitas pessoas também incrédulas acham que a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que é o órgão O que tem por regulamentador, né? missão ver se as empresas estão cumprindo a LGPD, muito, embora as pessoas achem que ela não faz nada, e eu ouço muito isso é um mito. É um mito, tia, e a gente tem que desmistificar isso, né? Porque, mas a NPD está lá em Brasília, eu estou aqui em Porto Alegre. Não, Pô, a ela nem tem pessoa, fiscal para mandar aqui. a pessoa que Mas, fala isso, nossa senhora. e a gente ouve muito isso. Tia, eu digo o seguinte: a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela não precisa nem sair, o fiscal não precisa sair nem lá de dentro da agência que fica em Brasília. Uhum. Ele só começa a fiscalizar as empresas que possuem site. É. Só Pra no falar nisso, eu esqueci de site. liberar o meu coisa de cookies. Que merda. Eu fiz e não liberei aquele troço. Agora que eu me lembrei. Nossa senhora. Só pelo site já é possível verificar se a empresa está cumprindo com a LGPD. Sim. Porque é assim, ó, tia, é batata. Se a empresa não cuida nem do seu site, que é o cartão de visita,
Tu pode ter certeza que lá dentro tá uma bagunça, tá pior ainda. Ah, e eu sou o contrário, eu cuidei do banco de dados, mas eu não liberei os cookies no site. Muito Ah, bom. ai, meu Deus, essa aí foi maravilhosa. Nossa, eu tenho uns 15 sites ainda, meu Deus. Se bem que só um tem inscrição. Menos mal. Putz, nossa Melhor. senhora. Então, assim, que os empresários, né, se eu posso dar uma dica para quem nos escuta, né, é que a LGPD, ela se aplica a toda e qualquer empresa, basta tratar dados pessoais, basta a empresa ter um CLT ou um colaborador PJ, tá? Que os dados daquele colaborador já estão sendo tratados, e aí tem que pensar na LGPD. Sim. Claro que o programa de privacidade, ele vai ser diferente de acordo com o tamanho e o nicho da empresa. Então, nós, enquanto encarregada de dados, a gente olha para cada negócio com as suas peculiaridades e a gente desenha ali um programa, né, de adequação que, que cumpra com a finalidade da LGPD e que a NPD fique também satisfeita. Não, a empresa, olha, tá certinha, né? Então, esse é o recado. As pessoas perderem aquela ideia de que se adequar à LGPD é muito caro. Caro é os honorários do advogado que o empresário tem que pagar quando acontece um BO. E às vezes a pessoa não tem nem noção do quanto que ela teria que investir em LGPD. É isso que é o mais. Tu fica assim, chama Me pra chame, saber. vamos conversar, vamos entender aonde que estão os maiores pontos críticos, o que que dá para a gente fazer, né, para reduzir riscos. É conversando que se entende, né? Sim, porque É tem uma fazer com série de que coisas que podem ser feitas. Exato, o empresário tem que perder aquela. A gente tem que romper aquele paradigma de só procurar o especialista quando o problema está ali já implementado, né? Quando Sim. está pegando fogo. Porque aí sim, aí é tudo mais difícil, é tudo mais caro, porque tu tem que fazer as coisas em tempo recorde, né, para estancar a sangria. Então, o negócio é agir preventivamente. A LGPD em si, ela é uma lei preventiva, ela não é uma lei reativa. Né? Então, é muito mais suave para o bolso do empresário, do empreendedor, pensar em LGPD antes do problema acontecer. Isso aí é um fato. Isso aí é um fato. Né? E pensando, né, tia, também que hoje em dia, com a quantidade de ameaças digitais que a gente tem, né? Oh. O empresário, o empreendedor que já tem ali uma equipe de colaboradores, que já tem ali como tem seus braços, né, para cuidar do operacional, tem que também se preocupar em treinar essas pessoas. Em treinar essas pessoas a como identificar uma ameaça digital, a como identificar um e-mail falso, em como identificar uma tentativa de phishing, um phishing que recebe através de um e-mail. Porque se o empresário não cuida dos seus colaboradores, não treina os seus colaboradores para ter esse olhar, as pessoas vão acabar sem querer clicando ali num lugar errado, num site que não é confiável, num e-mail que tem um anexo ali que vai tá vindo com vírus. Então, tudo isso, né, tem que se olhar. E a LGPD, ela ajuda todas essas questões, né?
realmente tem que se ligar, pessoal. Tem que se ligar mesmo. E se não tem ideia, entrar em contato com a dona Angélica da Somax, que ela vai dar todas. Vai resolver teu problema. É só tu sair da caixinha um pouquinho, tá? Para de chorar. Para de É, chorar. Tem muita gente que só chora aí. não, e daí depois, né, tia, aí o pessoal pensa assim, ah, mas eu tenho um jurídico forte, eu entrego para o meu jurídico que ele resolve. A LGPD, ela é uma lei multidisciplinar e não é só o olhar jurídico que precisa, né? Eu mesma, minha formação é jurídica, então, claro, eu tenho muito mais facilidade de conseguir ali adequar um contrato, né, de um prestador de serviço, um contrato de trabalho, ok, eu tenho a expertise jurídica para poder fazer essa parte, mas a LGPD não são só políticas e contratos. A LGPD é uma lei multidisciplinar que também abarca a parte de segurança da informação. Então, eu vejo por aí, tia, muitos colegas, né, advogados, eu faço a LGPD, só que eles não contam, né, para os seus clientes. Eles fazem uma parte só, que é o jurídico, porque eles não têm expertise de segurança da O resto é informação. questão E aí a técnica. empresa, sabe como é que a empresa fica, tia? Como se fosse um carro faltando uma roda. Sim, sim. Tu consegue dirigir um carro sem uma roda? Sim, mas é por aí. É por Não aí. dá. O advogado não tem conhecimento técnico, tecnológico. De tudo, não tem. Então, por isso que, quando eu conheci a Somax, eu vi aí uma grande parceria, uma importante parceria para mim conseguir entregar uma solução completa para os clientes. Sim. Por quê? Porque nós somos um grupo multidisciplinar. Nós temos encarregados de dados de formação jurídica, como eu, e tem os encarregados com formação em segurança da informação e tecnologia. Então, a gente casa as expertices, né? Então, o nosso programa de privacidade, ele tem o meu acompanhamento e o acompanhamento do especialista na área de segurança da informação. Sim. Então, é realmente para a empresa, para o empresário poder dormir em paz, né? E não se preocupar com essas questões, né, tia? Pior que é bem assim mesmo. Por falar em dormir. Tô cansada. Ah! Nossa senhora! 7h11 online eu estou. É uma maratona, né? Meu Deus. É uma maratona. É uma maratona. Mas. Tá que nem as séries da Netflix não termina mais. Ai, meu Deus do céu. Nossa, olha. Não, agora tem que terminar aqui é preparar pra amanhã. Sim, Sei sim. lá que horas eu vou dormir. É. Meu Deus. É só tu mesmo. Eu falar em loucura é comigo mesmo. Mas meu amor, olha, muito bom papo contigo, gostei demais, muito esclarecedor como sempre. Te agradecer aí de novo. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade para a gente ficar tendo essa possibilidade de trazer conhecimento sobre a LGPD, desmistificar certas coisas que a gente ouve por aí, né? E tentar fazer com que o empresário veja que a LGPD, assim como a NR1, assim como outras legislações, elas vieram realmente para
fortalecer, né, os negócios que o empresário faz, né, é fortalecer o ambiente corporativo, é blindar o ambiente corporativo, né, de problemas que, se o empresário não investe para ter essa estrutura em LGPD, em NR1 e outras questões, ali na frente ele vai gastar o triplo, quádruplo, porque vai ter que desembolsar indenizações e honorários advocatícios e custos com processo. A conta é mais então, os regulamentos eles vieram para prevenir, né, desses problemas. É isso, bem por aí mesmo. Gente, aqui a Rita, a Somax é uma empresa que devemos conhecer. A LGPD é muito importante e vieram para fortalecer o ambiente corporativo. Uma hora eu vou juntar aqui, ó, tu, a Rita, o Márcio, e nós vamos bater papo sobre empresa. Olha, traz também a Elis. Bah, nossa, é que tem muita gente que não tem noção do que é ter empresa. E sim, é outro mundo, bem diferente do empreendedor. Nossa, né? Água pro vinho, responsabilidades, cabeça, compromissos. Nossa Senhora. Tem assunto que não acaba mais. Não. Mas vamos nessa então? Vamos então, uma boa noite, tia. Boa noite a todos e a todas. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima, que haverá com certeza. Beijo, gente. Até mais. Hoje, um dos maiores patrimônios de qualquer empresa são os seus dados, mas muitas organizações ainda tratam esse ativo sem a proteção e a governança necessárias. Na Somax, ajudamos empresas a transformar a LGPD em uma estratégia de negócio, reduzindo riscos, fortalecendo a confiança e criando vantagem competitiva. Existem coisas que não têm preço. Sua saúde, sua família, seu patrimônio e seus sonhos. Por isso, conte com quem entende de proteção. A Polaquini Corretora de Seguros oferece soluções completas em planos de saúde, seguro de vida, previdência privada e seguros para veículos, residências e empresas. Polaquini Corretora de Seguros. Tranquilidade e segurança para viver o que realmente importa. Você já parou para pensar que a decisão que você está adiando hoje pode estar custando o crescimento da sua carreira ou da sua empresa? Crescer não é sorte, é estratégia. Por isso que existe a Madu RH, consultoria em RH estratégico e mentoria de carreira, para empresas contratarem com mais assertividade e desenvolverem lideranças, e para profissionais conquistarem clareza e direção na carreira. Eu sou a Thaís Rodrigues, CEO da Madu RH. Clique no link da descrição e me dê o primeiro passo. Você usa óculos e quer algo diferente do que encontra por aí? A Óptica Márcia Reis tem armações modernas, elegantes e atuais, escolhida para mulheres que sabem quem são e não abrem mão de estilo. Aqui você encontra atendimento técnico especializado, visita em domicílio e mais de 7 anos cuidando do olhar de mulheres em Porto Alegre. Somos da consultoria empresarial GF. Nosso propósito é oferecer soluções estratégicas e personalizadas nas áreas tributária, empresarial, holding, compliance trabalhista, contratos, registro de marca e agronegócio, sempre com foco em proteção patrimonial, organização e crescimento sólido. No direito tributário, é muito importante um planejamento tributário, recuperação de créditos e estruturação empresarial para a empresa crescer com segurança jurídica e organização. Se o seu negócio não escala, o gargalo pode ser você. O Destrave é uma imersão de um dia para empreendedores e empresários que cansaram de apagar incêndios. Pela manhã,
eliminaremos suas travas internas e à tarde entregaremos estratégias práticas de gestão, vendas e marketing. Pare de se preparar e venha de vez assumir o comando. Na descrição um link com mais informações sobre esta imersão da família Tia Hub. O Tia Hub é uma infraestrutura criada para conectar empreendedores de todos os nichos e prateleiras. Inovação, para nós, não é uma palavra bonita. É uma arquitetura que sustenta o crescimento individual e coletivo. Aqui, você entra em um sistema coordenado, ganhando e ampliando visibilidade, parceiros estratégicos e empreendedores alinhados para ampliar possibilidades reais de sucesso, gerando crescimento sustentável. Conheça o nosso site ou o nosso Instagram para ter mais ciência todo o nosso conceito aplicado no crescimento de empreendedores de todos os nichos.